Um dos ataques web mais famosos que existem na atualidade é o CSRF. Existe uma série de utilidades e medidas que você pode tomar para proteger seus sistemas web contra isso. Uma das medidas ainda mais popular que existe é utilizar o serviço de CAPTCHA que a própria Google desenvolveu. É exatamente nessa série de vídeos que eu quero te mostrar como utilizar esse serviço de CAPTCHA da Google. Meu nome é Carlos e bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como fazer isso. E agora, na prática, eu vou mostrar como utilizar o serviço de reCAPTCHA da Google. Primeiro passo, então, é acessar esse site aqui da Google. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acessarem. A partir do momento que você já está aqui, é importante que antes de mais nada você esteja logado em uma conta Google. No meu caso já estou logado, e agora fica mais fácil de acessar aqui então. Agora basta vir aqui nesse menu Get reCAPTCHA. Aqui eu tenho que registrar uma nova API de CAPTCHA aqui no Google. Primeiro passo, ele me dá esse formulário aqui. Eu defino um label, que é um nome para me identificar esse meu CAPTCHA aqui no Google, e o outro define quais domínios, quais domínios irão utilizar esse CAPTCHA meu. Então vou colocar esse cara aqui, por exemplo, aula reCAPTCHA. E eu vou falar quais domínios pode utilizar. Seria, por exemplo, www.especializati.com.br. Seria um domínio. Poderia passar um outro domínio aqui, por exemplo, como google.com. Seria um outro domínio. Basta passar um por linha e quantos domínios for necessário. No meu caso aqui, como a gente vai utilizar esse projeto aqui offline, no meu caso vai ser, eu acredito que no seu também vai ser, ou seja, você vai testar na sua própria máquina, para depois futuramente subir para uma aplicação sua na web. Então, primeiro passo é colocar aqui então o domínio que a gente vai trabalhar com isso. Como eu vou trabalhar local, então a gente coloca localhost. Certo? E agora basta eu simplesmente mandar registrar esse novo CAPTCHA. Olha só que gerou duas coisas muito importantes aqui. Um site key e um secret key. O que site key é? É o que ele vai... Essa aqui é a nossa chave pública, o que ele vai utilizar para enviar do nosso formulário para o servidor da Google. E esse secret key aqui, ele é muito importante, por quê? Porque a partir dele, essa nossa chave privada, você não deve compartilhar essa chave com ninguém, jamais com ninguém. E essa chave aqui que a gente colocar no nosso servidor para verificar o retorno da Google e verificar se bate uma coisa com a outra, através dele, que vai estar baseada a segurança da nossa aplicação. Então é muito importante que você não perca essa secret key e não compartilhe com mais ninguém. Aqui o Google é muito simples a integração dele, ele mostra passo a passo tudo que você precisa para integrar. Primeiro passo, você tem que colocar esse script aqui da Google, esse API.js, dentro da sua tag read, igual ele sugere aqui. Esse cara aqui é o que vai criar o CAPTCHA em si, vai criar aquela opção de colocar o CAPTCHA. E aqui abaixo está a parte de integração. Aqui é o URL onde você vai enviar a verificação em si. São os parâmetros que ele pede, você tem que enviar um parâmetro secret. Esse secret aqui é aquela nossa chave pública. Olha só, essa aqui é a nossa chave pública. Olha só que ele já coloca aqui também ela. A gente tem que enviar o response, que é o retorno do nosso campo. A gente vai ver isso aqui na prática. E a gente tem que enviar também, é importante você enviar o IP que está partindo dessa requisição. Então vamos integrar isso aqui na prática, então ver como vai funcionar. Para o meu caso aqui, para rodar nossas aplicações, eu vou utilizar o Visual Studio Code. Você pode usar o Sublime Text, você pode utilizar até mesmo a IDE, como por exemplo o PHP Storm, o NetBeans ou qualquer uma outra que você tenha familiaridade. Por ser um exemplo muito simples, eu vou utilizar o Visual Studio. E para rodar meu PHP aqui, eu estou utilizando o ambiente de desenvolvimento Vangit. É o que eu recomendo muito que você utilize Vangit ou Docker ou algo do tipo. Caso você queira também utilizar o AMP, Vertrigo, fique à vontade, mas eu sugiro que você trabalhe com serviços um pouco mais cheios de recursos, como por exemplo o Vangit ou até mesmo o Docker. Os meus projetos vão ficar salvos aqui dentro de testes, www, HTML, cursos, aulas. É exatamente onde está rodando o meu Vangit, ele está apontando para esse ambiente aqui. Então vou criar uma nova pasta aqui para ficar esse meu projeto, chamei de reCAPTCHA. Ok, agora eu posso simplesmente pegar essa minha pastinha aqui, arrastar para dentro do meu Visual Studio Code. Está ele aqui. Eu vou criar um novo arquivo. E eu vou salvar esse arquivo aqui dando um Ctrl S. Para criar um novo arquivo, simplesmente pressionei Ctrl N. Ctrl S para salvar esse arquivo. Vou chamar ele de index.php. Poderia ser index.html, já que vai ter só o código HTML por hora nesse arquivo aqui. Tanto faz. E aqui eu vou criar o escopo do meu HTML. Pronto, então aqui criamos nossa estrutura base, nosso HTML.
colocamos aqui nosso doctype, lembrando que a estrutura básica do HTML5, especificando que esse documento de texto que é um doctype do tipo HTML, colocamos nossa tag HTML com PTBR aqui, especificando com essa linguagem HTML, colocamos nossa parte de codificação aqui que é bem importante, e aqui eu vou colocar um título chamado de aula Google. E aqui agora dentro da nossa tag buddy eu vou simplesmente criar o nosso formulário. Então vamos criar nosso formulário aqui então. O action desse meu formulário vai enviar para um arquivo chamado proxies.php. Por hora só isso. O método de envio, o method, vai ser do tipo post. Porque proxies.php, esse arquivo aqui, para quando eu submeter esse meu formulário, esse arquivo proxies.php que vai processar esse meu formulário e vai fazer todas as verificações e tudo mais. E aqui agora eu vou ter alguns campos. Pronto, o nosso formulário está criado, vai ter simplesmente o nome, o e-mail e a password, que vai ser um novo cadastro para o usuário aqui. Vamos testar nossa página então? Então basta abrir aqui, ó, nosso projeto, no meu caso localhost 2.81, cursos, aulas, reCAPTCHA. Está aqui o nosso formulário, muito bacana. Então está aqui o nome, o e-mail e a senha para o usuário cadastrar. Esse formulário aqui, do jeito que ele está agora, ele é totalmente inseguro. Por quê? Porque se uma pessoa metida hacker, ele pode simplesmente submeter esse formulário aqui, simulando o envio dele, quantas vezes ele quiser. Ou seja, ele pode cadastrar, nesse caso aqui, um formulário desse estilo aqui, quantos usuários for da vontade dele. E com isso ele pode prejudicar nossa aplicação, até mesmo voltar nosso banco de dados, chegar ao ponto de derrubar ela. Então é muito importante que você aplique conceitos contra ataques do tipo CSRF. Uma das maneiras mais viáveis de trabalhar com isso é o Google reCAPTCHA, que é exatamente esse conceito que a gente trabalhar nesse nosso formulário aqui, que é um formulário até então muito comum utilizado na web, porém é um formulário que está totalmente inseguro. Então o primeiro passo para a gente começar a aplicar a nossa segurança aqui é implementar o reCAPTCHA do Google. Então vou vir aqui no site do Google novamente, vou seguir o manual que ele manda aqui. Ó. Primeiro passo é adicionar esse script aqui. Ele fala para adicionar dentro da tag read. Eu particularmente gosto de adicionar antes de fechar o buddy. E agora tem que adicionar esse camarada daqui também, que vai ser aquele formulário, aquela opção para enviar o dado em si, para verificar o formulário em si. Então posso colocar logo depois da tag password, nosso campo de password. Vou dar um F5 para atualizar. Olha só que bacana, ele colocou esse cara aqui para me informar se eu sou um robô ou não. Porém, o simples fato de ter isso aqui não está assegurando em nada a segurança desse nosso formulário. Agora nós precisamos integrar esse formulário aqui, ou seja, integrar para verificar se a pessoa realmente marcou aqui, se ela é um robô ou não, para verificar se foi envio humano. A gente tem que integrar isso aqui ao serviço da Google, porque do jeito que está aqui agora, continua inseguro, apesar de ter esse CAPTCHA aqui, que por hora não surte efeito nenhum. Antes disso, eu vou utilizar o Bootstrap aqui só para dar uma formatada geral nessa nossa aplicação e melhorar um pouquinho aqui a exibição do formulário. É opcional, eu vou fazer isso aqui só para ficar um pouquinho mais interessante esse layout da nossa aplicação. Então deixa eu abrir o site do Bootstrap aqui, getbootstrap.com, vou vir no menu Get Started, posso vir aqui, ó, simplesmente copiar esse link do CSS Minifield, dando um Ctrl C nele, vou vir depois da tag title, colo isso, e agora eu vou aplicar algumas tags do Bootstrap aqui, algumas classes. Vou deixar isso aqui tudo centralizado, então basta colocar isso numa div container, então div container, pronto, vou colocar uma GOM aqui em cima, vou colocar um espaçamento entre esses formulários,
Agora eu vou atualizar nosso formulário aqui, F5 para atualizar. Ficou um formulário bem mais apresentável e exatamente agora a gente aplicar nosso conceito de integração com o Google Recaptcha. Se eu submeter esse meu formulário aqui, independente se preencher os campos ou não, ele vai dar um erro porque esse arquivo proxies.php não existe. Olha só, proxies.php não foi encontrado. Eu vou criar esse arquivo então para processar esse meu formulário. Ctrl N, Ctrl S, proxies.php. E aqui então vou, por hora, simplesmente dar um var dump em request só para me ver o que está vindo aqui no meu formulário. F5 para atualizar, confirmo o reenvio do formulário. Olha só, o nome ele não trouxe nada, o e-mail não trouxe nada, o password não trouxe nada. Eu observo que aquele campo que nós colocamos lá do Google, lá, aquela verificação, ele trouxe nada também porque a gente simplesmente não marcou o nosso CAPTCHA lá. Deixa eu voltar meu formulário aqui. E agora eu vou marcar esse cara aqui para vocês verem. E vou enviar novamente meu formulário. Observe que ele traz para cá um token muito grande, ou seja, é o token de verificação. E agora a partir desse token aqui, é que eu vou fazer a comunicação com o serviço de API do Google para verificar se realmente bate, se realmente está certo, ou seja, se realmente procede e eu posso então cadastrar esses meus dados. Então como que a gente vai aplicar isso? Se a gente observar novamente que o site do Google, ele fala que eu tenho que mandar uma requisição para essa URL aqui, passando nosso secret, que é exatamente essa chave aqui. Eu tenho que passar esse response, que é o resultado daquela nossa chave lá, que é esse cara daqui, ó. Esse aqui é o response, que é o get recaptcha response. E eu tenho que enviar também o IP. Então vamos enviar esses dados então. Eu vou fazer um script de curl para enviar isso. Que é uma maneira mais simples, você podia fazer de outras maneiras, mas uma maneira um pouquinho mais profissional para a gente trabalhar com esse envio de dados aqui. É muito importante a gente saber trabalhar com curl. Então vamos lá. Então vou criar uma variável aqui para simplesmente receber curl. Recebe curl init. E agora eu vou passar as opções. Então vamos lá. Curl set opt ray. Eu vou passar dessa maneira aqui. Então no primeiro parâmetro aqui eu tenho que passar essa variável que a gente inicializou o curl. Posso dar um Ctrl C nela aqui. E agora eu vou enviar mostrar as outras opções desse meu camarada aqui. E aqui como segundo parâmetro eu tenho que passar um array com as opções. Então a primeira opção que eu vou passar aqui, para ele retornar a transferência desse meu camarada aqui, para retornar o retorno que essa minha requisição vai trazer. Vou passar como true para retornar isso. Segunda opção aqui, especificar que o tipo de envio que essa requisição que eu estou fazendo agora via curl é do tipo POST, que é exatamente o tipo de requisição que a API do Google espera. Ele recebe também do tipo GET, mas no caso aqui eu posso enviar do tipo POST, que é o que eu vou enviar agora. POST. Posso passar true ou 1, tanto faz, o efeito é o mesmo. Para qual URL que eu tenho que ver essa requisição minha aqui? Para esse URL aqui do Google. Basta eu copiar aqui, ó. Dá um Ctrl C nela e colo aqui. E agora eu vou enviar também os parâmetros que eu tenho que enviar para essa minha URL. Então vou enviar esses parâmetros então. Curl post fields. E aqui eu posso enviar um array com os parâmetros, com todos os parâmetros que eu quero enviar para essa minha URL. Primeiro parâmetro que eu tenho que enviar aqui, conforme mostra a documentação da Google, eu tenho que enviar o secret, response e o remote IP. Então, secret. Qual que é a nossa secret key? Esse cara daqui. O response. O response é o resultado desse meu camarada aqui, que é exatamente o resultado desse campo aqui. Eu sei que para mim pegar esse campo aqui, ó, basta eu simplesmente dar um post, se eu desse um debug aqui, ó, pegasse, por exemplo, post, já que o envio para essa página é post, gRecaptcha response, eu traria exatamente esse resultado aqui. Então vou dar um Ctrl X nisso aqui. Então o próximo que eu tenho que passar aqui então,
próximo parâmetro é o response. E o response eu estou pegando através desse meu campo aqui. E o próximo é o remote IP. Que eu posso pegar meu próprio IP, ou poderia simplesmente passar, tanto faz. Eu vou pegar aqui automaticamente um IP. Tá mais interessante. Server. Remote ADDR, ele vai pegar meu IP. Só isso que eu preciso enviar então. Certo? Então já estou passando aqui minhas configurações do meu cur. E agora eu passo simplesmente executar esse cara aqui. Então vou pegar uma variável para pegar aqui o response. Recebe cur exec. Eu vou executar o nosso cur. Basta pegar aquela variável de cur que nós criamos lá em cima. E por último aqui eu vou fechar a nossa conexão com o cur. Vou dar um F5 para atualizar, vou confirmar o reenvio do formulário e vamos ver o que vai acontecer aqui. Não mostrou nada, porque eu simplesmente não mostrei nada. Eu vou pegar aqui essa variável response e vou dar um debug nela, rodar um var dump, vamos ver o que aconteceu nela. Então var dump, vamos ver qual que é o resultado que traz. Em response, F5 para atualizar, confirmo novamente o reenvio do formulário. Olha só que bacana. Ele traz pra gente isso aqui, ó, esses dados. Um camarada chamado Success. Ele traz esse success aqui, ele traz falando se deu certo ou não. No caso aqui deu falso porque não deu certo. Ou seja, como eu enviei esse formulário aqui mais de uma vez, através de atualização de página, ele já sugere que isso aqui foi forjado, portanto retorna ao falso. Isso aqui só é verdadeiro, só posso permitir que cadastre meus dados quando retornar true. Esse aqui é a data que essa requisição está valendo, que foi enviado e tudo mais. O hostname, que é quem viu essa requisição, no caso é do localhost. Bacana. Essas informações a gente precisa. Deixa eu voltar aqui na minha página e enviar novamente. Em alguns casos, é importante lembrar aqui, nesse cara de verificação aqui do Google, dependendo da quantidade de vezes você trabalhar com ele aqui, ele vai pedir para você validar imagens. Por exemplo, ele vai te dar 9 imagens e vai te pedir para você marcar todas 3 imagens que contenham, por exemplo, flor, que contenham, por exemplo, pedra. Então você simplesmente vai lá e marca. É bem intuitivo isso aí, qualquer usuário consegue trabalhar com isso. E a partir do momento que você marca isso, basta simplesmente enviar novamente o formulário e vai dar tudo certo. Meu caso aqui já validou, vou mandar cadastrar. Olha só que agora sim, ó, success, retorna true, sinal que deu certo. Então quando ele retornar true, eu vou permitir que cadastre meus dados. Então vamos validar esse cara aqui agora. Vamos aplicar nossa lógica para validar isso. A gente viu que esse response aqui está retornando esses dados em forma de JSON. Então eu vou converter isso aqui primeiramente para objeto. Então eu posso simplesmente aqui, ó, posso fazer aqui mesmo, o próprio retorno, para armazenar na variável response, chamar JSON decode. E aqui eu já coloco o nosso cur exec, certo? Então JSON decode. Agora esse cara aqui já retorna para mim esse cara em forma de objeto. Então se eu der um response que vai retornar do mesmo jeito, porém agora no objeto. E o que eu posso fazer então? Vou usar um if aqui para verificar se deu certo ou não. Então eu posso ver response success, que é exatamente esse retorno aqui, ó, success. Então, se retorno success for igual a true, eu que no caso eu poderia cadastrar, por exemplo, vou mostrar por enquanto só uma mensagem. Cadastrar. Ou vou fazer de uma maneira que eu acho mais interessante. Posso deixar esse cara aqui, ó, assim, ó. Se caso retornar falso, eu poderia dar um return aqui, por exemplo, ou redirecionar esse usuário, fazer alguma coisa, etc. Por hora eu vou soltar uma mensagem. Não pode cadastrar. Sinal que falhou. E por default, eu vou deixar essa mensagem aqui, ó. Vou cadastrar os dados. Só isso, olha só que bacana, ou seja, se retornar false, eu vou dar uma mensagem não pode cadastrar, e por default vou deixar uma mensagem aqui, ó, cadastrar os dados. Vamos testar se aqui deu certo. Vou confirmar novamente o reenvio. Ele caiu nos dois aqui, mas por exemplo, ele entrou no meu caso aqui, ele entrou no meu... Eu tinha que dar um return aqui, mas como não estou trabalhando com métodos nem nada, ele entrou aqui nesse cara aqui, ou seja, sinal que não passou no nosso validação, não está validando. Posso deixar esse cara aqui no else para não confundir.
já que não estou trabalhando com método. Vou confirmar de novo. Não pode cadastrar, bacana. Por quê? Porque eu estou tentando enviar novamente o mesmo formulário. Se eu volto aqui agora, eu vou marcar novamente, esperar o tempo dele ativar, vou mandar novamente. Agora sim, vou cadastrar os dados. Assim, agora, quando esse cara aqui não retorna false, eu posso cadastrar os dados com sucesso. Então agora a gente conseguiu implementar na prática o nosso reCAPTCHA do Google. Em resumo, quando esse cara não cair nesse if aqui, eu vou poder pegar aqueles dados que estão vindo do formulário, no meu caso aqui é o nome, o e-mail e o password, e nesse caso então eu vou poder cadastrar esses dados no meu banco de dados. Com isso eu estou garantindo que não está vindo um envio forjado do meu formulário, ou seja, não tem nenhum script de curl enviando esse meu formulário, não tem nenhum script de mal intencionado tentando enviar meus formulários, enviar meus dados, ou seja, sobrecarregar meu banco de dados, e eu fazendo essa simples lógica aqui, que o próprio serviço de reCAPTCHA que a Google oferece, me traz, já estou protegido contra esse tipo de ataque. É muito importante você saber isso, é muito importante você trabalhar com esse conceito em suas aplicações web, principalmente em formulários que estão expostos, formulários de cadastro expostos em suas aplicações web.